E aí, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Meu nome é Raquel Ferreira, eu sou Aquele Cara e começa agora mais um episódio do Aquele Cara Podcast. Muito bem-vindos a mais um episódio desse humilde podcast. Lembrando que, além do YouTube, temos aqui nosso canal oficial, tem nosso canal de cortes também oficial e estamos em todas as plataformas de áudio. Então você pode ouvir a gente aonde você quiser. Eu falo a gente porque eu não sou o único aqui nesse negócio. Tem sempre convidados, tem a Galinha Chapadinha que hoje não vai estar aqui porque o papo é um pouco mais sério e tem sempre comediantes comigo aqui no Aquele Cara Podcast, certo? Sobre o episódio de hoje, tem um negócio para te falar que é o seguinte, o áudio da minha convidada dá uns pequenos bizis, tá? Dá uns... Eu espero que você tenha entendido o que é isso. Então, sempre que eu falo, muitas vezes... por cima dela, a voz dela fica mais baixa e a minha fica mais alta, tá? Por isso que eu evito de falar por cima dela, para que você possa ouvir aí tranquilamente. Certo? E agora bora começar o episódio de hoje? Vambora! Eu converso hoje com ela que é jornalista, mulher, forte, me conhece há muito, mas muito tempo mesmo, desde que ela tinha cabelos pretos e eu tinha cabelos apenas. Senhoras e senhores, Madeleine Laxo está aqui. Tudo bem? Muito bom estar aqui com você. Bom demais, não é? Não é muito tempo que a gente se conhece? Nossa, muito. Quando os vídeos da Jovem Pan eram crianças ainda, os vídeos. Quando eles estavam nascendo, né? Que a gente estava com eles no berçário. E fui eu cometi isso, fui uma das responsáveis por ter cometido isso. E várias outras coisas também na minha vida. Sim! Antes disso, me fala uma coisa. Eu falei certo, né? O Laxo. Então, você sabe, o Chico Buarque diz, meu sobrenome é húngaro. E húngaro é a única língua que o diabo respeita. Porque se virar o contrário, tem um significado. Tipo a música da Xuxa. Não, porque na verdade a língua é toda ao contrário. A língua é uma música da Xuxa. Então não tem um jeito muito certo, né? Tem um jeito muito certo. Mas aí minha mãe brasileira adaptou para Lasco, que as pessoas falavam. Calma, então eu falei errado, porque eu tenho essa preocupação, Madeleine, porque eu sei como é que é ruim alguém chamar o nome errado das pessoas. Eu sei como é que é isso. Então... Mas assim, você ainda tem esperança de falar em seu nome certo? Não, já perdi, já entreguei pra Deus. Vai ser ou o nome ou sobrenome, a pessoa erra. Entendeu? Eu lembro que eu já tive entrevistados que me chamam de Maris Leison. Eu tive entrevistados que me chamam de Fernando uma vez. Não, calma. De Madeleine pra Maris Leison, ok. Eu até falo legal. Mas Fernando? Qual que é o nome da apresentadora? É Mari Cleide. É Maris Leison. Toda vez. E aí, quando eu falava não, aí ele... Nossa, mas eu falei pra ele que eu conhecia você e o nome era outro, ele falou pra mim que era Mari Cleide. Mas tem o nome, a pronúncia correta? Do meu sobrenome? Isso. Lotko. Por favor, só pra você matar a saudade, se tiver, repita. Pelo jeito, olha a saudade que bate aqui. Nossa. Gente, quando a gente perde dinheiro, a gente não tem saudade. O coração do ser humano está no bolso. Então, quando perde dinheiro, não tem saudade. Mas rolou alguma treta da sua saída da rádio? Porque eu lembro de verdade, eu acho que eu fui a São Paulo em 2007, a primeira vez. E aí eu falei assim, Madeleine, estou indo para São Paulo. E sempre que eu falo seu nome, eu me sinto um português de Portugal. Madeleine, eu estou indo para São Paulo. E aí você me apresenta a rádio, enfim... E aí você me levou, eu gostei muito, você me levou nas salas, nos estúdios, você me fez, aliás, você me apresentou pro seu Tuta. É verdade. Mas naquela época eu saí porque eu recebi um convite do STF. Eu recebi um convite para trabalhar na presidência do STF, recebi um convite do presidente. E naquela época, gente,
assim, a imprensa antes da internet, que não tinha como você gravar as merda que as pessoas estão fazendo, as pessoas eram mais loucas ainda. Aí eu fui lá tentar negociar, porque eu falei, olha, me fizeram tal proposta e eu tinha uma ideia de um programa que eu queria apresentar, já tinha até o pessoal do comercial, já tinha patrocinador, mas na redação não encaixava bem, eles não queriam. Aí eu falei, olha, eu tenho essa proposta aqui e eu vou querer aceitar, porque eu queria ir para Brasília, entendeu? Eu queria morar lá naquela época. Por questões profissionais, eu queria ter essa vivência. Eu estava no começo de carreira, tinha 10 anos de carreira. Aí eu falei, olha, eu quero ir morar lá, eu quero ter essa vivência de pelo menos passar um período do ano lá. E eu recebi esse convite do ministro Gilmar Mendes. E aí, eu lembro que na época eles tentaram, assim, tipo, negociar salário, mas não era o que eu queria ir para esse negócio em Brasília, porque era um interesse que eu tinha. Então, desde aquela época, o Gilmar já queria liberar as pessoas. Não, ele queria me prender lá em Brasília. Ok. Não, liberar da rádio. Libera a Madeleine. Não pediu para liberar nada, a negociação é comigo. Ah, ok, tá bom. Ele não pediu nada. Aí ele fez o convite. Ele mandou fazer o convite, aliás. Aí eu falei para eles, olha, eu quero ir, eu tenho prazo para responder, não sei o que lá. Bom, eu sei que eu fiz pela rádio a narração ao vivo da posse do ministro e eu não estava lá. E o meu chefe, cada hora, arrumava uma desculpa para não me atender. Então eu chegava, acontecia alguma coisa urgente, e ele não me atendia. Então o que eu fiz? Eu apresentei o programa e escrevi meu pedido de demissão da RH. Deixou um bilhetinho igual eu fazia quando era adolescente, né? Mamãe, saia com os amiguinhos e foi embora, é isso? Eu fui de novo falar com ele, falei, olha, eu tô indo embora. Aí ele, como assim? Sem falar com... Eu falei, gente, eu tô uma semana tentando falar com você. Eu agora fui, não tem como, porque eu já dei o sim pro ministro. Eu já tinha dado o sim. Uhum. E aí essa foi quando eu saí. Aí depois de muitos anos, uns 7, 8 anos, eu tinha tido uma experiência de diretora de comunicações da Change.org. Eu implementei a Change.org na América Latina. O que é a Change.org? É uma plataforma de abaixo-assinados online, mas que o business dela é o mesmo business do Facebook, do Twitter, do Insta, que é a coleta de dados dos usuários. Mas ela é uma B Corp, é uma empresa que tem uma classificação especial na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e lá é muito rígido. Então, assim, se ela transgredir qualquer regra ética na coleta ou uso dos dados, ela perde esse status de B Corp. E aí muda tudo, muda imposto, muda de coisa. Então, eles não querem perder isso de B Corp. Então, eu aprendi tudo sobre como você estabelecia a plataforma, como coletava dados, o que pode, o que não pode, dentro dos parâmetros legais e éticos. E também o que fazem o Facebook, Instagram e Twitter, que não tem nada a ver, eles não tem nenhuma barreira, nem humanitária. Então, assim, a gente estava nesse outro espectro. E a Jovem Pan queria colocar alguns programas que já estavam na grade, nas redes sociais, só que não queria ter que desmontar muito a estrutura da redação, entendeu? Porque já tinha uma redação. Então, assim, como é que você faria a mesma redação por isso nas redes? E aí eles me chamaram para fazer um programa que seria uma espécie de piloto disso, que aí depois eles começaram a colocar na rádio. Tipo, como é que você põe uma produção para trabalhar para as duas coisas ao mesmo tempo? Uhum. 2 produções para cada programa, porque o digital não te dá um retorno financeiro, nem hoje dá ainda, dessa monta. Então aí eu fui fazer isso. E aí foi que eu tive um problema de job description, porque eles me contrataram para fazer um programa, mas eu achava que era um programa de rádio. Eu achei que era só para apresentar o programa. Mas tinha pessoas querendo outra. E aí eu sou a pessoa fina, educada, eu dei uma patada, a pessoa começou a me seguir na rua. Calma, que essa história é muito boa, pelo amor de Deus, calma aí. História, gente. Calma aí. Então você volta pra rádio, Velha. pra Rádio Pan-Americana, a Rádio dos Esportes, certo? Véia já. Depois Que véia. Não, gente, porque é uma coisa assim, o que eu acho irônico na minha situação é esse negócio de cantar, dar assédio, cacete, nos anos 90 era um puto inferno.
era todo dia. E passa a mão na sua bunda, até enfiar lapiseira em mão de colega que tentou passar a mão no meu peito, já fiz. Jura? Mas isso todo mundo, não sou só eu, não. Isso aí era uma coisa normal. Só que assim, eu tinha amiga que usava anel grande para bater nos caras. Caraca. Isso existia. Só que assim, tem um ponto. O cara aceitar o seu não como resposta. Uma coisa é o cara tentar, ou uma coisa legal, ou uma cantada mesmo, que ele tá interessado, né? Quer sair com a mulher, não sei o quê. Ou ele ser um babaca mesmo, tentar alguma coisa, e você reagir, ele entende, não, ela não quer, acabou, segue, vida que segue. Agora, o cara não aceitar um não como resposta e começar a perseguir, meu amigo. E isso eu fui enfrentar quando eu já tinha mais de 40 anos de idade. Mas essas investidas vêm ou vinham, enfim, dos seus colegas ou de superiores que... Não era ninguém jornalista. Aham. Não era ninguém jornalista, nem da família do dono da rádio, não era uma pessoa de lá da direção. E aí, assim, a coisa começou a ficar bem esquisita, né? Porque eu reclamava diariamente, eu tinha vídeo, eu tinha foto, eu tinha e-mail, e não se tomava nenhuma providência. Aí eu falei, gente, o problema era o job description, porque vai ver que o programa eu entendi errado. Porque eu estava ainda com aquela cabeça de século XX, que me contrataram para fazer programa e era apresentar o programa, entendeu? Mas eu acho que essas coisas evoluíram. E eu, velha que estava, não compreendi que Entendi. agora todo mundo é multitask. E que quando falaram o programa, era outro programa que estavam querendo, entendeu? Então, assim, esse foi o problema. Porque aí, quando a pessoa me pediu para fazer o outro programa, que eu não quis, aí isso virou um sururu. E eu não adiantava eu reclamar, que ninguém compreendia. Fiquei 6 meses reclamando diariamente. Sério? Mas chegou a reclamar com o chefe, tipo assim, superior desse diretor, no caso? Ele levou a polícia. Meu Deus, e ninguém falou nada? Não. Por isso que eu pedi demissão. Meu Deus do céu. Porque foi exatamente o pessoal da polícia que me aconselhou. Falou, olha, você tem uma escolha para fazer. Você tem filho, tem tudo, uma pessoa que escala, né? Porque, assim, pessoas que assediam, assim, não é que ela quer alguma coisa com você, é que ela não gosta de você. Ela faz isso porque ela tem prazer com sofrimento. Então, aí... É o sadismo, né? Então, aí o que a polícia me falou é o seguinte, olha, se tá tendo, vamos dizer, silêncio para esse tipo de comportamento é cumplicidade. Então, eu acho que você vai ter que fazer uma escolha. E aí eu fiz a escolha e pedi demissão. Meu Deus do céu. Porque eu lembro que foi pra mim, como espectador, enfim, foi estranho porque eu acho que numa semana você até participou do Pânico. Sim. Não foi? E na outra semana você não estava mais no ar. Eu acho que foi algo assim, coisa de uma semana. Quando eu participei do Pânico, meu advogado já tinha notificado a rádio que eu iria pedir demissão e os motivos. E ninguém nem veio falar comigo. Só disseram que tinham recebido. Uau! Uau! E a gente achando que o homem vai falar. E a gente às vezes acha que isso daí não acontece mais, né? Porque, enfim, todo mundo consegue filmar, tem mais denúncias. Porque mesmo você filmando, por exemplo, eu tenho mundo de filmagem, foto, e-mail. Quando você filma, não adianta você tentar ir adiante. Eu fui ver casos judiciais. Sempre a pessoa acha que você não entendeu direito. Então, tipo, sei lá, se a pessoa enfiou a mão no peito, não, mas você não tem certeza que esse jeito que você olhou não deu uma brecha para isso? Calma, então você ainda era culpada por sofrer o assédio, é isso? Mas isso é o que ocorre hoje em dia. É o normal. Eu acho assim, eu sempre achei isso muito irresponsável, a gente aconselhar mulheres, sobretudo as bem mais novas, de vai, esculacha, faz a denúncia, dando a elas a entender que elas vão ter justiça e que a pessoa será punida. Não vai. Ela vai ser tirada de vagabunda forever,
vão inventar que ela é louca, que já fez isso com outras pessoas, vão queimar a reputação dela, não vão mais chamar ela para nada, e o cara vai ficar seguro para fazer isso com outras mulheres, que é o que aconteceu. Tá, e o que rolou com esse diretor da rádio? Continuou lá? É. Mas Que bacana. eu não sou a única pessoa com quem isso aconteceu. Você veja o caso, por exemplo, de uma colega minha que foi tentar levar, só que ela foi estuprada, né? A Amanda Audi, que é diretora do Congresso em Foco. Nós chegamos no cúmulo que o cara foi inocentado com uma série de irregularidades no processo e ela pode ser presa se ela falar do caso porque o cara processou ela. Então, assim, quando a gente ouve esse clamor, eu acho irresponsável, sobretudo com meninas mais novas. Porque, assim, quando eu tinha 18, 20 anos, o que a família da gente alertava é: se você vê o cara fazendo isso, você anda com alfinete grande, você enfia nele, você não sei o quê, corre. Porque ninguém vai acreditar em você. Você pode ter foto, você pode ter vídeo, você pode ter o raio do pata. Não vou acreditar em você. Então, nessa circunstância, se você decide que você tem que falar, que foi o que eu fiz porque eu acho que um dia, quando meu filho for mais velho, quando minha sobrinha for mais velha, isso vai ser uma coisa que vai estar registrada como coisas que aconteciam antes. Uhum. Isso não vai servir para mim. Eu tenho essa noção. E assim, isso a gente não fala para as pessoas que hoje registram queixa. Entendi. Entendeu? Mas às vezes esse é o problema, né? Que às vezes algo só muda quando tem alguém de exemplo. Eu acho que mudaram alguma coisa nos carros de Fórmula 1, enfim, depois que o Senna morreu, sabe? É sempre alguém que tem que se ferrar pra falar, ó, viu só como não pode? Tem que mudar alguma coisa? É sempre assim. Uma coisa que eu e mais várias outras mulheres que passaram por situações, inclusive piores bem piores do que eu passei, porque assim, eu perdi dinheiro, porque depois tem as vinganças, né? Perdi dinheiro, fui difamada, assim, até por colegas meus, porque assim, o colega que é meu é de outra pessoa, só que a outra pessoa também conta, né, quando fala absurdo de você. Se ele tá lá achando que tá arrasando, te descascando, o outro vai lá e te manda tudo. Olha o que o fulano tá falando aqui de você. Então a gente fica sabendo depois tudo que acontece. Mas eu conheço mulheres que acabaram, por exemplo, por situações semelhantes, tendo de passar por tratamento psiquiátrico, internação, porque a pessoa realmente, assim, sai completamente... Destruída, né? E aí uma coisa que eu consegui foi conversar com o deputado Fábio Tradi, que é professor de Direito, para sensibilizar que se fizesse uma lei sobre stalking. Porque, assim, a questão do assédio em si, ela tem já a lei, ela tem tudo, só que não vão acreditar na mulher quando a mulher depuser. Ainda é um problema que é cultural, mais do que legal. Mas o stalking... Peraí. Relaxa. Lourenço! Os amigos do meu filho. Chegaram aí? Oi? Ele tá usando o banheiro, Luiz. Luiz! Ai, peraí. Que maravilhoso isso, relaxa. Cara, maravilhoso. Vai lá. Mas não é possível. Cara, quando dizem que os cachorros são seres iluminados, eu acho que é por isso. Porque tava um papo pesadíssimo e a cachorrinha, não sei se é cachorrinho ou cachorrinha, enfim, começa a latir. Olha como fica mais leve o clima. Bichinhos de estimação fazem isso, né? Aí as meninas estavam lá do outro lado. Relaxa, fica tranquila. Eu falei aqui, enquanto você saiu, eu falei que deve ser por isso que dizem que, enfim, bichinhos de estimação são seres iluminados, né? Porque tava um papo tão pesado e aí, cachorrinho, é cachorrinho ou cachorrinha? E 3 aqui. Então, latiram, a gente riu, suavizou o assunto e tudo fica melhor. E agora, para ficar pesado de novo com vocês, Madeleine. Então, estava te falando que fui falar com o deputado Fábio Tradi. Ele é professor de Direito. Existe
existia já, desde a década de 90, em todos os países civilizados, a criminalização do stalking. E aí eu fui atrás da literatura sobre isso. Existem os tipos de stalkers. Stalking, assim, para todo mundo saber, não é que você curtiu uma foto do seu ex de 2013 e você vai preso. Não. Stalking é o que se chama de perseguição insidiosa. Então, assim, é a pessoa que fica perseguindo a outra a ponto de tirar a paz, de tirar o equilíbrio psicológico, de atrapalhar a vida da outra pessoa. E isso existe em muitos casos. Assim, mais de 90% das vítimas são mulheres, mas também tem homem que é perseguido. E tem no emprego, e tem em fim de relacionamento, coisas horrorosas que acontecem. E assim, a maioria dos stalkers, em algum momento, vai ter um episódio violento. Mas a punição do stalking não é por isso, não é por prever. É porque esta ação dessa pessoa de perseguir a outra, ela tira algo que é direito da outra pessoa. Ela invade a sua liberdade. Uhum. Ela tira a sua paz de espírito, ela tira a sua tranquilidade, ela tira a sua liberdade de vir e outra pessoa não tem esse direito. Então, aí já existia um projeto da senadora Leila do Vôlei, que estava mais adiantado. E aí nós ficamos, e a partir desse ano nós temos o artigo 147A do Código Penal, que é a criminalização do stalking. Mas você sofreu stalking? Sim. Mas violento? De tipo, a pessoa te seguir pessoalmente ali, com ameaça, alguma coisa assim? Sim. Meu Deus! Mas é que assim, isso não é só comigo. Quando você conhece a pessoa que está fazendo, isso acontece muito, por exemplo, com o caso. Não tem esses casos que ex-marido vai lá e mata a ex-mulher e fica as duas famílias assim. Gente, como é que isso aconteceu? Porque você não vê na pessoa a capacidade de fazer isso. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? É sempre com um caso da televisão. A pessoa, a gente fica pensando assim, não é bandido, né? Não é um criminoso. Então as pessoas não têm essa ideia. Por isso que o crime ele é bem configurado de quais são as ações que configuram o stalking. Existe uma pena de cadeia se tiver ameaça ou se tiver uma tentativa de violência mesmo, juntando as penas, vai preso hoje em dia. Uhum. Então, assim, isso pelo menos já se conseguiu. Que todas as pessoas que do dia 1º de abril de 2021 para cá passaram por isso, elas podem dar uma queixa por isso, porque antes você não podia. Qualquer pessoa, no caso, homem, mulher, não importa, né? Não importa. Se estamos fazendo uma perseguição insidiosa, por exemplo, sabe aquela coisa da atração fatal? A pessoa vai pra casa, aí fica mandando o zap o dia inteiro, aí vai no trabalho, aí vai no não sei onde, não deixa a pessoa em paz. Isso é perseguição insidiosa, quando a pessoa claramente já deixou explícito que não quer aquilo e fica essa coisa reiterada. Ou até de mulher que tem medida protetiva e o cara continua indo atrás, não podia fazer nada. Enquanto não tivesse uma coisa, vamos dizer, ou batesse ou matasse, sei lá, a polícia se sensibilizava. Alguma prova visual, física, algo assim, né? Não, enquanto não matasse mesmo, não podia fazer nada. Porque não era crime isso. Aí agora isso é crime. E assim, o interessante de ser crime não é para prender o cara. É que a sociedade entende que isso não pode. Porque antes de você dizer que isso é crime, o que acontece? A pessoa está fazendo isso, você fala, aí a pessoa, não, é que ele ficou frustrado porque você não quis não sei o quê, mas ele já para. Hoje, assim, isso é um crime. Quem está ao lado não vai mais ser cúmplice. Porque sabe crime. Muda, isso de você configurar como crime é menos importante para prender em si, porque você vai prender casos muito extremos, que são as pessoas que realmente não adianta amigo falar, não adianta mãe falar, não adianta ninguém falar. A pessoa vai lá e vai fazer a merda. Agora, pro grosso, que é palhaço, tipo, o cara é palhaço, ele tá fazendo porque ele pode, ninguém disse não. Isso já tem um freio, porque os amigos vão falar, nem que seja de boa, mano, mas sair agora na cadeia, entende? Muda o contexto. Então, assim, isso que eu achei uma grande vitória, não só minha, mas de várias outras mulheres que eu acabei conhecendo, da gente conseguir colocar isso, que no fim foi de um jeito super lindo, porque ia passar o projeto da senadora Leila,
Só que o texto do projeto... A Leila do vôlei, desculpa, a Leila do vôlei é aquela que eu assistia jogando É aquela Leila mesmo. baixinha? É. Desculpa. Federal. Perdão, é porque parece que eu diminui muito a pessoa, né? É aquela que jogava vôlei, aquela baixinha, mas não. Ela é senadora pelo Distrito Federal. Que legal. O texto do senador Fábio Tradi, o texto do deputado Fábio Tradi, olha eu profetizando como já era senador, o texto do deputado Fábio Tradi era um texto que ele vinha inspirado do direito romano-germânico, dos textos que você tem internacionais já sobre isso. Esses textos foram motivo de discussão num encontro desses que tem de juízes do Brasil inteiro no ano de 2018. Eles chegaram no denominador comum, ele chamou mais um monte de especialistas e daí saiu o texto. Então é um texto muito mais efetivo. Aí ele abriu mão de ter o nome na lei e deu o texto. E aí caramba, que legal. Que bacana. Então, eu sofro talvez um pouco disso, porque todo dia, já faz muito tempo, eu acho que até antes da lei ter saído, tem uma pessoa que me liga todo dia do 011. Ah, sou eu. E é sempre que, quer comprar tal coisa, não sei, que ela me segue. Eu posso denunciar essa pessoa ou não? Bloqueia. Bloqueado, então. Vai ter delegacia. Não. Bobo. Denunciar é só quando assim, você não dá conta, entendeu? Entendi. E você acha que as pessoas fazem isso, por exemplo, no caso era uma pessoa que no trabalho tinha um cargo superior ao seu. Você acha que uma pessoa acaba fazendo isso por alguma frustração ou para mostrar quem é que manda, por exemplo? Saber por que a pessoa faz, a gente não sabe, né? Possível saber. Agora, os tipos psiquiátricos que têm prazer com perseguição, eles são bem descritos na literatura, tem vários tipos diferentes. Tem o tipo que ele não aceita que digam não para ele, tem o tipo que tem frustrações individuais, tem o tipo que ele tem fixação por outras pessoas, então ele primeiro faz com uma, depois... Tem vários tipos psiquiátricos diferentes nessa categoria do stalker. Tem vários. Uhum. Agora, eu não sou psiquiatra e também não quis pagar para ver, né? Cada um... Meu Deus, que loucura, cara. Enfim, teve uma época da sua vida, eu acho que foi antes de você ser mãe, né? Aliás, tem quantos anos seu filho? Vai fazer 10. Olha como é que eu tô velho. Eu te conheci antes de ser mãe, na bancada do jornal online da rádio. Aliás, aquele rapaz que fazia bancada com você, tá lá, não tá ainda? Tá. Era um rapaz jovem, Jovem, Tá grisalho. Tá grisalho. Fiquei grisalha, agora eu tô ruiva. Então, eu também não fiquei grisalho. Eu não fiquei de cabelo branco. Você vê, né, a natureza privilegia alguns, você não ficou de cabelo branco. Não fiquei. Até porque eu não fiquei com mais nenhum. Então, não tem mais como. Mas uma época da sua vida, você foi morar fora do país. Você foi pra onde? Pra Angola. Pra Angola? Caramba, você vai fazer o que lá? Eu na época, eu tinha acabado de sair do Supremo Tribunal Federal e eu ganhei um prêmio do Unicef de Nova York, de melhor programação infanto-juvenil do mundo. A gente concorreu lá com 100 países. Então, eu fiquei conhecendo, né, o pessoal de lá. E aí, Angola estava com uma dificuldade na campanha de erradicação da polio. E essa é a última tentativa, porque eles sempre chegavam tipo, em 99% e 1% que faltava não conseguiam. A Fundação Bill e Melinda Gates deu uma grana para o Unicef ter mais posições. E aí eles me contrataram como oficial do que eles chamam comunicação para o desenvolvimento. E aí eu fazia advocacy, publicidade e propaganda. Mas você era tipo uma porta-voz? Não, eu era do movimento? Eu fiquei temporária no lugar de oficial P4. Eu era chefe na área da comunicação da polio. E eu fazia a interlocução com os ministros, o presidente, os governadores locais, os secretários de saúde, os outros stakeholders, que eram as pessoas do exército que ajudavam na vacinação, fazia conscientização, enfim.
era essa a minha função. E aí fiquei lá do meio de 2010 até março de 2011, que eu estava grávida de 8 meses, aí eu voltei para ter meu filho aqui. Então foi sensacional. E a gente conseguiu. A minha equipe foi a equipe da erradicação da polio de Angola. E enfim, o que você viu lá que você achou que você nunca fosse ver? Porque eu acho, enfim, acho, mas é um acho meio que com certeza, que deve ser um local bem diferente do nosso local. O que você viu lá que você pensou, caramba, nunca pensei que eu fosse ver isso, ou nunca pensei que isso fosse realmente verdade? Assim, a maioria das coisas que a gente passa lá, vários brasileiros que já moraram lá, em empresas, inclusive, não adianta se contar que ninguém acredita. Porque, assim, é uma outra lógica de vida, porque não é a pobreza. Pobreza tem tudo que é canto. O problema lá é que todo mundo que tem a minha idade, por exemplo, viveu numa guerra civil sangrenta, que eram os mercenários sul-africanos combatendo com um lado, que era o UNITA, contra o MPLA, que era junto com os guerrilheiros cubanos. Então você avalia o que era isso. Tinha soldado criança, eu tive colega que foi soldado criança. Então, assim, isso mexe com o país. A guerra destroça, né, o tecido social. E as pessoas estavam lá reconstruindo esse tecido social. Então, assim, é tudo muito louco, entendeu? Esses parâmetros de conversa, não tem. E é muito engraçado porque, assim, eles se divertem, que as pessoas acham que estão indo lá salvar o africano bonzinho, né? Sendo que, assim, isso não existe, gente. Isso não existe. Não tem o africano bonzinho esperando para ser salvo. Todo mundo ali é sobrevivente de guerra de independência, que foram eles que estiveram na guerra, entendeu? Então, eles sabem muito bem o que eles precisam de outros lugares, qual é o tipo de input que eles querem de você, e tem o jeito deles de viver. Agora, tem coisa assim, por exemplo, eu morava no 9º andar primeiro. Uhum. Só tinha elevador 3 vezes por semana. Por quê? Nenhum elevador funciona. Quando teve a independência, eles deportaram todo mundo, foi embora os técnicos de elevador. Putz! Então, os elevadores são tudo... Tipo, o meu prédio tinha um elevador que era um poço que o povo usava para jogar lixo. Meu Deus! É. Nossa, a Madeleine voltou da África com a panturrilha malhada, né? Por que será? Voltei, malhadaço. Não, aí chegou uma época da minha gravidez, quando eu tava assim, uns 7 meses, que eu não aguentava mais subir 9 andares. Porque eram 9 andares lá e mais 4 na ONU. E, tipo, eu lembro que teve uma vez que choveu, aí minha chefe, choveu assim, não o normal, né? Choveu um uau, assim, uma chuva que eu nunca tinha visto. Aí a minha chefe falou, nós temos que sair daqui agora, porque senão vai alagar, não sei o quê. Cara, tinha uma corrente humana já se formando na rua pra gente atravessar aquele pedaço, que era um alagamento muito power, e chegar do outro lado, que era na praia. Sabe umas coisas assim? Sim, caramba! É normal. E você grávida na época? Tá. Eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu passei mal só uma vez de enjoo. Mas que eu acho que é porque eu tinha comido um sushi. Eu fui saber depois que meu filho nasceu que não pode comer sushi na gravidez. Por quê? Não sei. Porque não tá cozido? Deve ter alguma coisa ali no peixe cru, será? Eu não sei também. Eu comi, a criança tá viva. Então estamos bem. Peraí, deixa eu... Ô, Pablo! O nome do cachorro é Pablo? É. Que Pablo. Maravilhoso. É maravilhoso, Pablo. É que ele é cão de guarda. Ah, entendi. Então, se passa algum maluco e encosta no muro, ele late até o maluco ir embora. Entendi. Eu imaginei muito o seu cachorro sendo o Pablo fazendo au, au, au. E o quê? Do nada.
Então, mas eu tentei treinar para isso, né? Infelizmente deu certo só para guarda. Entendi. Eu tentei treinar para isso. O meu sonho mesmo era ele se apresentar numa rocha, Sim, sim. entendeu? Ele ter um grupo de arrocha que eu levasse tipo no Faustão, uma coisa assim. Mas Mas cachorro não chora e não pede perdão. e aí, infelizmente, ele virou apenas um cão de guarda. Tá trabalhando agora com segurança, entendeu? Então, Você falou que lá na África, em Angola, enfim, você ia pro prédio da ONU. Tinha a ver com o que você fazia lá? é porque a Unicef é uma agência da ONU. Ah, sim. É o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E lá, no prédio da ONU, ficavam todas as agências da ONU que tinha no país. Todas elas ficavam no mesmo prédio. Aquela altura, não sei se ainda ficam. Então, a Unicef tinha um andar lá. E aí eram mais 4 andares, de você já tinha subido 9. Então, mas aí no de lá, não é que não funcionava o elevador. É que assim, funcionava às vezes. E aí, uma vez, tinha um cara que era super importante, diretor, não sei o que, entrou no elevador, e o elevador quebrou. E não tinha técnico de elevador. Aí chamaram até o corpo de bombeiros. E a gente lá, né? Só vendo o que ia acontecer. Aí, olha, assim, eu sei que isso foi de manhã na hora que eu cheguei. Eu fui embora, o homem ainda estava no elevador. Coitado. Nunca mais entrei naquele elevador. Então valia a pena subir 4 andares, sim. Valia a pena. Até com coisa, com mala, tudo, eu punha na cabeça e subia, porque depois disso, mas nunca mais eu entrei nesse elevador, de jeito nenhum. Imagina o susto, tá maluco. Aí você volta pro Brasil para ser mãe, para ter seu filho, e aí você voltou já trabalhando com comunicação, ou você fez outra coisa? Não, eu queria uma vida corporativa, entendeu? Aí você imagina como deu super certo. Eu fui trabalhar na holding da CCR, de concessões públicas de rodovias e aeroportos, que tem rodovias e aeroportos no Brasil inteiro. E eu trabalhava na coordenação de marketing da holding, né, da empresa grande. E aí não durou nem um ano isso aí. E só durou isso tudo porque eu queria dar uma entrada numa casa e o meu chefe, Bulhões, é uma pessoa maravilhosa, e me segurou até eu assinar o contrato. Foi o, como é que fala? O avalista também do negócio? Não, não. Mas Não? tinha que ter um emprego para assinar o contrato. Ah, não, isso sim. Então, aí fiquei lá. Aí, E só depois você voltou para comunicação. não, aí eu fui fazer o launch da Change.org no Brasil. Uhum. Aí eu fui ser assessora do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Aí depois eu fui para a Jovem Pan. Aí me deram essa puxada de tapete. Eu fui trabalhar no. Aí o pessoal da Empíricos falou que o antagonista ia criar uma TV e me chamou para lá. Eu lembro disso. Você entrou em contato comigo quando os policiais pararam aqui no Espírito Santo. Isso, isso. Aí fiz lá, implementei o canal deles, e aí depois me demitiram, e aí eu fui para. Aí a Gazeta do Povo me chamou, aí primeiro eu implementei o canal deles, e agora tem uma coluna na Gazeta. Isso faz o quê? Eu já estou na Gazeta faz 3 anos e pouco. Ou seja, parar você nunca parou. Você sempre está na correria, mesmo sendo uma jornalista milionária como ficou. É isso que é bonito. É isso que é bonito. Eu sou super milionária, gente, dinheiro não me falta. Mas assim, na Gazeta do Povo eu fiquei a Gazeta já, imagina, já quanto tempo fazia que eu não ficava tanto tempo num emprego? Fez agora em outubro 3 anos que eu tô lá. Só que eu fui mudando de funções lá dentro, entendeu? Então, agora eu tenho uma coluna lá dentro, que é uma coisa que eu não tinha, nunca tinha feito, e aí eles me. Começou a pandemia, eu fui uma das primeiras a entrar em confinamento, porque um cara infectado usou meu estúdio. E aí ficou aquele baque, aí o prédio onde ficava o nosso estúdio fechou. Então, tudo que tinha ali desmoronou. E aí se transformou
que eu tinha lá dentro uma coluna, e aí hoje eu tenho esse formato, que é um formato que eu nunca tinha feito e que eu achei muito legal. E aí eu comecei a estudar essa questão da cidadania digital, do relacionamento entre as pessoas, com essa nova dinâmica de comunicação que a gente tem. E foi super útil, porque agora na pandemia tudo se acelerou, né, de comunicação Sim. digital. Então, assim, muitas empresas não sabem o que fazer, porque você começa a conviver mais, você fica achando que está todo mundo enlouquecendo, que não sei o quê, mas isso tem um sentido. Então, eu fui trabalhar, estou, assim, trabalhando junto com o pessoal do Laboratório de Neuropsiquiatria Social do Mackenzie, para ver se eu desenvolvo lá, consigo desenvolver algum trabalho com eles. E agora, isso da comunicação, existe mais coisa, né? A gente precisa entender mais de psicologia social, Sim. comportamento humano, a tomada de decisão por emoções. Por exemplo, para fazer as colunas, quando você fala desses casos que tem agora, né, que tem de terrorismo, disso, de aquilo, tudo que eu aprendi como você fazia, já não é mais desse jeito que faz. Não, hoje em dia, por exemplo, eu me formei na faculdade em 2009. Eu fiz publicidade e propaganda. Eu voltei lá para dar palestra uma vez em 2000 e, deixa eu ver, 17, 18. O curso já não era mais o mesmo, sabe? Ah, o meu não é. Mas também, olha, o que eu aprendi? Eu aprendi a revelar foto. Eu também. Tá vendo? Aprendi máquina de escrever elétrica. Eu não aprendi, mas o meu pai, como era do direito, em casa tinha aquelas olivetezinhas, sabe? Azul. Sabe aquela olivete? Então, essa daí. Então, mas lá na faculdade a gente ensinava a elétrica, que a elétrica era super moderna. Então, assim, Muito moderno. na verdade, os princípios são sempre os mesmos, né? Do que a gente aprende na profissão. Mas o contexto em que a gente vive mudou. Então, por exemplo, reportar esses negócios tragédicos, esses moleques que fazem ato terrorista lone wolf. Se eu reportar um negócio desse que não existia quando eu me formei, com uma lógica de quem está reportando para aquele mundo que não existe mais, é óbvio que o efeito que eu vou ter não é a minha intenção. Uhum. Então, aí tudo isso tem que adaptar. Então, assim, aí eu tomo maior cuidado, vou lá, vejo os manuais novos, releio, como é que faz, o que é que você fala, o que é que você não fala. Porque tem muita coisa que hoje é tratada do mesmo jeito que antes tratavam noticiário de sequestro e suicídio, que era um protocolo todo separado. Uhum. Hoje tem um mundo de coisa que é assim. Porque se você pega coisas que a pessoa fez de horrorosas só para ter fama e dá a fama, você começa a ter uma interferência social muito nefasta. Então, tudo isso tive que estudar de novo e me especializando. Enfim, agora eu estou apaixonada por essa área. Alguns especialistas dizem que, por exemplo, tem bandido, sei lá, que comete crime sonhando em aparecer. Antigamente era na primeira página do jornal e agora sonhando em aparecer nesses programas policiais. É verdade isso? No caso, é que aí depende. No caso dos. Eu cobri um caso de um assassinato de uma gamer que eles combinaram. O rapaz foi combinando num chan e aí foram dando todas as informações para ele. Eu tenho tudo, todinho os prints do chan, tudo bonitinho como foi. E aí ele fingiu. Na verdade é o seguinte: essa gamer conseguiu um lugar profissional, uma menina chamada Sol, um fenômeno, menina. Ela conseguiu um lugar de jogadora profissional que ele tentava há muitos anos e não tinha conseguido. E aí ele ficou puto porque, assim, parece que tinha um teste lá para você virar gamer profissional daquele time. E ela entrou no primeiro time feminino da empresa. Só que eles criaram um time só de mulher, né, para criar esse nicho. Uhum. Ela foi tão uau que pediram para ela passar para o primeiro time sem ter que fazer teste. O moleque que estava lá tentando um mundo de tempo, mas não era bom o suficiente, resolveu se vingar e bolou esse plano nesse chan junto com o pessoal.
Ensinaram tudo para ele, onde comprava faca, onde você dá a facada, tudo certinho. Aí ele fingiu que queria namorar com a menina. Ele chegou a levar a menina na casa dele. A mãe dele fez jantar para a menina, achando que era a namoradinha dele. Putz. A mãe e o irmão, ele despedaçou a família. Desgraça da pessoa. A mãe e o irmão não queriam se perdoar, porque eles receberam a menina em casa, acharam mesmo que era namorada. E aí, o que ele queria era aparecer, porque ele mandou o manifesto dele para várias pessoas, eu recebi inclusive. Ele, na hora que foi preso, a mãe dele chorava, falava assim, meu filho, mas você desgraçou a vida de uma menina novinha. Ele falava, eu matei porque eu quis, e ria, não sei o quê. E os caras depois no fórum, tratando ele como herói, e seguindo para ver onde é que tinha saído foto dele. Olá, fulano publicou o manifesto, aê! Olá, a frase que você fez. Ficaram comemorando depois. Ele postou o vídeo do corpo da menina depois que ele esfaqueou. Não. E teve órgão de imprensa que deu. E se faz isso por quê? Para desumanizar. Porque ela era muito linda e ele mostrar, entendeu? Olha o que eu faço, se eu quiser, não sei o quê. Foi exclusivamente para isso. E assim, esses grupos radicais vão se formando, né? Principalmente uma coisa que a gente tem que ter cuidado são os jovens adolescentes sem propósito, sabe? E eu não digo propósito assim de ter uma mega profissão, não é isso que eu tô falando. Algum propósito tem que ter, gente. Ele pode gostar de bicho, pode gostar de cuidar de planta, ele tem um vínculo com os amigos, tem uma coleção do não sei o quê, não pode não ter propósito na vida, porque vai entrar alguém que arruma isso. Exatamente. Aí, assim, o que ele queria, o que virou o sentido da vida dele? Aparecer para essa galera de tranqueira. Ganhar likes. Ele vira um rei pros caras. Então, assim, é algo muito doentio, que sempre existiu. Isso sempre existiu. Não existiu Marilyn Manson? Uhum. Sempre existiu isso. Só que, assim, antes, para você conseguir levar uma pessoa a esse nível de chiqueiro moral, você tinha o quê? Que tirar a pessoa de casa para você poder ficar em contato com a pessoa o tempo todo, e doutrinando, e não sei o quê. E aí ia ter revolta da família, o cara tinha que ser muito melhor, porque você vai tirar o cara... Demorava muito mais para acontecer uma besteira do que hoje em dia. Caramba. Leva menos gente. Porque, assim, primeiro, que o que você tem que abrir mão para entrar numa maluquice dessa? Você vai abrir mão mesmo da sua casa? Tá? Entende? É muito difícil. Hoje em dia não precisa. Ele tá lá no celular com esse povo. Uhum. Caramba. Eu fiz outro dia um artigo de uma mulher que era tipo uma tia do Zap americana. Ela entrou num grupo de QAnon, e esses grupos, por exemplo, esses grupos que tem radicais, sim, sempre tem picareta no meio. Sempre tem no meio o cara que ele finge que é radical, mas ele tá dando golpe financeiro. Sabe assim, pirâmide, vende coisa que não entrega. Sempre tem os golpistas. Porque o radical, ele é tão apegado na ideia que ele não vê quando está sendo enganado. E ele entrou fingindo que ia ganhar de volta a custódia dos filhos dos caras que tinham perdido. E todo mundo foi contratando ele no grupo radical. Bom, eu sei que no fim deu um revertério, porque nem advogado ele era. Aí o grupo começou a achar que ele era um enviado do demônio. A mulher deu um tiro na cabeça dele. Meu Deus! Uma tia. Fui incentivada pelos outros. Eu vi essa história. Essas coisas acontecem. Caramba, e como é que você, mãe, tem um filho de 10 anos que com certeza é um pré-adolescente, não ia falar criança, mas acho que ele fica bravo comigo. É um pré-adolescente ligado à internet, ligado em redes sociais. Como é que você faz para, enfim, não deixar o seu filho cair nesses grupos, essas coisas? É que, assim, uma coisa que a gente tem que saber, a gente gosta de achar que o ser humano é racional, né? Eu sempre aprendi isso no colégio, o homem é um ser racional, mas não é verdade. O homem é um ser emocional que raciocina. Uhum.
todos esses grupos radicais, por exemplo, quem tem parente que ficou doido por causa de zap de grupo de política? Todo mundo. Sim. E aí você fala, pô, mas fulano é formado, como é que ele acredita nisso? Porque não é racional, é emocional. Ele tá apaixonado pelo político, é isso. Não, ele está vinculado ao grupo. Ah. Ele sabe que aquilo é mentira. Mas ele precisa acreditar naquilo, porque aquilo é o que une aquele grupo e dá um sentido à vida deles. Entendi. A teoria conspiratória vai preenchendo todos os problemas da sua vida que você não quer reconhecer. Então, por exemplo, essa moça que perdeu a custódia dos filhos. Ela perdeu porque ela e o namorado começaram a usar droga e não estavam cuidando da criança. E aí a mãe do namorado foi lá e pediu a custódia, e nos Estados Unidos você ganha. É por isso que ela perdeu a custódia. E não conseguiu reaver. Então, ela queria de volta, ela não estava mais usando drogas, não sei o quê. É um processo complicado. Mas aí esse povo falou o quê? Não, não é por causa disso. Existe uma conspiração para separar filhos dos pais. E aqui nós temos vários casos. Essa mulher começou a ficar horas por dia no Facebook. Porque aí vai aparecendo um, vai aparecendo outro, e todo mundo tem BO, então todo mundo conta outra história. Ela, tipo, não contava que usava droga. Uhum. O outro, que não sei o quê. Então eles vão criando essa história que justifica as frustrações deles. E eles passam a ser um grupo que se aceita, porque a pessoa, de repente, na família não encontra aquela aceitação. É o emocional. Então, assim, eles trabalham, o pessoal da área de games sabe descrever isso, assim, magistralmente. Porque eles trabalham todos os gatilhos mentais que você usa na indústria de games para você se manter. Por exemplo, Breadcrumb Trail. Que o jogo ele não te dá uma solução completa, né? Ele te dá algumas pistas para sua cabeça formar um padrão. Essa coisa de fake news também. Eles te dão algumas coisas que são verídicas e verificáveis e criam uma história em torno disso. Uma história crível que cai. A história nem precisa ser crível mais. Você põe alguns pontos de verdade verificáveis, a história ela tem que resolver a angústia de quem é do grupo. Entendeu? Uhum. Então, assim, o cara coloca, olha, Hillary Clinton, o Bill Clinton teve um problema lá com a Mônica Lewinsky. Aí o amigo dele, o fulano de tal, aquele lá que eu não lembro o nome daquele demônio, foi preso porque abusava de meninas. Então, olha aqui, é por isso que tiraram seus filhos, porque eles são de um círculo internacional de pedofilia. O governo está protegendo isso. E não foi só você. Fui eu, foi fulano, foi fulano. Então, assim, tem que ser alguma coisa que tenha utilidade na vida prática daquelas pessoas para aplacar alguma dor com a qual elas não conseguem lidar. Então, assim, por isso que as pessoas ficam tão fora. E aí eu comecei a ver que você argumentar e mostrar fato não adianta nada. Porque já tá na cabeça dela que aquilo lá é o certo. E às vezes até ela sabe que é mentira. Mas ela precisa daquilo, entendeu? Sim. E ela não vai largar o grupo que acolheu ela. Não vai. Ela vai ficar no grupo. Tipo, esse grupo que a moça lá acabou matando o cara, o povo que deu dinheiro pro cara já não acha mais que o cara era picareta. Eles acham que o cara simulou a própria morte para fugir do establishment. Já tem tipo um culto ao cara. Porque senão, que esperança esse pessoal tem? Eu acho que o principal desafio é assim, aprender a como a gente comunicar com as pessoas, falando para a emoção, né, da pessoa, compreendendo que nós somos seres emocionais, compreendendo que a gente está no ambiente de cidadania digital, em que as consequências das nossas ações são diferentes do que a gente aprendeu que elas seriam, e como acolher essas pessoas. Eu fiz até um livrinho na Amazon que funciona para tia do Zap, para dizer líder de grupo não, mas assim, familiar funciona, chama Tratamento de Choque. Tá lá. A pessoa lendo o livro, ela começa a aprender o padrão de radicalização que é usado nesses grupos. E já funcionou com vários. Aí ela própria vê. Porque se identifica com o que lê ali, né? Não é que assim, quando ela vê o padrão, ela pode achar que nunca fizeram com ela. Mas na próxima vez que fizer, ela vai perceber. Ela vê que é aquilo que estão fazendo. A próxima vez que fizer, ninguém gosta de ser enganado. Ela pode não ter percebido antes, mas a partir do momento que ela compreende como que se manipula emocionalmente,
que eu explico ali como é que tipo de coisa que a pessoa escreve, quais são as frases e tudo. Quando a pessoa recebe, ela fala, não, mano, não é possível, porque, entendeu? Como é que adivinhou que ia escrever aquilo? Eu me referi ao passado, às vezes até a pessoa desconfia, fala, ela viu que fulano escreveu isso, então ela copiou igual ele escreve e pôs aqui. Agora, se eu escrevi ali, ela vê depois aquilo, ela fala, mano. Uhum. Sim, é nisso que eu tô muito focada agora, porque a internet, cara, trouxe, assim, uma chance de vida nova para muita gente na pandemia. Sim. Né? Eu tenho um monte de amigo que, tipo, perdeu o emprego, abriu lojinha, começou a fazer coisas, começou a prestar serviço, isso e aquilo. E como ela é muito nova, a gente é muito deslumbrado, né? Então, assim, uma coisa que eu tô muito empenhada agora é isso, ajudar as pessoas a enxergar qual o risco do deslumbramento e a gente conseguir usar a melhor parte. Porque tem a melhor parte. Claro. Mas a tentação da tranqueira é muita, né? Sim. Não, mas no caso, você com adolescente em casa, com pré-adolescente em casa, como é que você faz? Você conversa com ele, você fala, meu filho, ó, cuidado, vai por aqui, não vai por aqui. Você já dá essas dicas pra ele? Já, desde pequeno. E agora eles têm aula na escola também. Mas, assim, desde muito pequeno, isso é uma coisa chata, mas que tem que fazer. Então, por exemplo, muita gente fala, não, mas meu filho tem privacidade. Até 18 anos não existe privacidade. Não existe. Então, assim, ele sabe que tem rastreador, tudo que ele vê aparece no meu negócio. Se ele tentar abrir o que não vê, que é o navegador do B, também aparece para mim que ele tentou abrir o navegador do B. Ah. Eu rastreio tudo. E ele sabe que eu rastreio tudo. E eu falo para ele que eu rastreio. Eu nem fico olhando, na verdade. Ele sabe que eu não fico olhando. Mas eu falei para ele, se rolar uma merda de alguém tentar alguma coisa com você, eu tenho registro de tudo. Uhum. Então, assim, desde muito pequeno, uma coisa que acontecia, olha, quando ele tinha 5, 6 anos, tem uns demônios que entram em jogo de criança que eles jogam online para tentar aliciar a criança para abuso sexual. Tem. E aí, assim, desde pequeno eu sempre falei para ele, olha, você conversa online com quem você conhece na vida real. Se você não conhece, você bloqueia. Se você achar estranho, você chama a mamãe, que a mamãe manda para a polícia. Uma vez, pegamos um cara desse. Uau. Ele achou estranho o papo, o jeito que a pessoa falou, fingindo que era criança, mas era uma linguagem muito diferente. Ele veio correndo na hora e falou, mãe, olha aqui. E assim, até hoje, ele tem grupo de WhatsApp, tem isso e aquilo. Mas com quem? Com os amigos da escola, com os vizinhos, com pessoas que ele conhece fisicamente. Que esse é um negócio que eu falei para ele. Se você não conhece a pessoa fisicamente, você não tem como avaliar quem é. E assim, um vai ser mais fácil, o outro vai ser mais difícil. O meu é meio metido a detetive. Então, tudo que aparece, ele quer saber quem é, se o cara é esse, o cara é aquele. Então, é mais fácil. Mas, assim, não tem isso. Primeiro que tem que aprender tudo que eles estão vendo. Tem que aprender qual é o jogo. Tem que botar... Não é só ter acesso. Eu tenho rastreador. Ele faz, aparece no meu celular na hora. Tem que fazer, não tem outro jeito. Sim, sim. Assim, pode ser que peque pelo excesso? Pode, mas qual outra geração que foi criada assim antes? É verdade. Não tem. Eu acho que talvez a minha geração, ou a do meu irmão, que é 8 anos mais novo do que eu, talvez a nossa geração tenha sido a última sem computador em casa, sabe? Porque o resto já veio com internet, com tudo em casa. Assim, eu brincava na rua. Meu filho ficou horrorizado, porque eu falo, filho, a gente brincava na rua, a mãe só põe a cabeça para fora e fala, vem, tá pra jantar. Se você não ouvisse, apanhava todo mundo. Exato. Como assim, mãe? Mas mesmo se você não teve culpa, eu falava, filho, era uma brutalidade, entendeu? Hoje você tem que ter muito diálogo. Por exemplo, uma coisa que eu fico muito preocupada é com revenge porn. Uhum. Hoje você tem uma gama enorme de adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis, até HIV, por causa de chantagem que filmou fazendo alguma coisa, entendeu? Uhum. Adolescente prefere se submeter à violência de outra pessoa a contar para os pais. Então a gente vai ter que descobrir um jeito diferente de ser pai para manter
para você ter a disciplina, mas manter o canal aberto. E que é um grande desafio de todo mundo. Agora, essa história de falar, eu limito em tantas horas por dia, eu limito, não sei, porque, gente, ninguém dá limite a nada. Acho que não adianta, né? Porque quando quer fazer a besteira, vai fazer, então... O lance é tem que ter o canal aberto para... A gente não sabe o que vai vir disso, né? Nós nunca vivemos isso, é uma coisa inédita. Ainda estamos numa pandemia, como é que eles vão ficar depois que abrir tudo? Também não sabemos. Então, assim, é uma situação inédita. O que você tem que ter? Você tem que ter um canal que quando eles fizerem merda, porque não é ser, adolescente é quando? Quando fizer merda, te chama para ajudar a limpar. Em vez de se meter numa pior. Porque adolescente é assim, não é? Uhum. Ele vai consertar a merda que fez, que é ele riscou o carro do pai. Aquele carro vai dar perda total. Ele vai consertar acabando com o carro. Não é? O adolescente, sempre que ele conserta algo, ele ferra de vez. Então, assim, isso é o que a gente vai ter que ter, tipo, o backup, entendeu? Tem que ter uma pessoa na família que seja sempre a interlocução e vigiar sempre para que continue tendo um propósito de vida, algo para se dedicar e aprender tudo que eles estão fazendo, cara, porque senão... Então você precisa saber o que está rolando nas redes sociais em todas. Por exemplo, Instagram, TikTok. Você baixou o TikTok, Madeleine? Baixei, mas não tenho paciência. Mas sabe que o TikTok coleta menos dados até do que o Twitter, né? Do que o Facebook, do que o Instagram, coleta menos, até do que o LinkedIn. Baixei, mas também não tenho paciência de usar. Que eu uso mais profissionalmente, eu não tenho paciência de ficar em... Eu sou velha, não tenho paciência de ficar em rede social. Né? Não tenho. Agora, por exemplo, meu filho não aparece em rede social nenhuma, não tem nenhuma foto dele em nenhuma rede social, não tem Instagram, não tem... Ele abriu um Instagram que é de game, que a cara é um mangá e ele posta lá mangá. Mas não tem. Que tem essa coisa, não, porque a criança quer ter o caramba, a criança não é para ficar expondo por aí. Assim, pode ser que um disso seja certo, mas eu não sei qual outra geração foi exposta. É isso. Você falou uma coisa que lembrou muito a minha mãe, que falava comigo, e se depender, fala até hoje se precisar. Não tem privacidade. Enquanto você morar, Heckel, na minha casa, não tem privacidade. Ah, meu quarto, não tem meu quarto. O seu quarto fica na minha casa. Eu falo, tá bom, mãe, tá bom, tá bom. Então, meu pai dizia o seguinte: quem paga, manda. Tudo pro meu pai era: quem paga, manda, quem paga, manda, quem paga, manda. Tá, aí fui trabalhar com 17 anos, fui morar sozinho. Aí ele vinha na minha casa que eu pagava mandar. Aí eu falava, pai, quem paga, manda. Ele fala, não, eu sou seu pai, você fica quieto. Aí não tem. É sensacional. Não tenho o que fazer, cara. Não tenho o que fazer. Pra onde correr? Porque tipo, ele ia na minha casa, começava a mandar as coisas, eu falava, pai, isso é minha casa, mas eu sou seu pai. Pai, quem paga manda, eu sou seu pai, fica quieta. Tá bom, então. O pai sempre tem o super trunfo, que é aquela carta. Não, e você vai fazer o quê? Eu deixava, que eu vou fazer, e eu pretendo fazer isso também, entendeu? Eu falo pra ele, eu faço ameaças, eu falo, olha, se você começar a ficar de topete em pé, quando você estiver mais velho, adolescente na faculdade, eu vou na sua sala de aula, põe a cabeça pra dentro e falo, cadê o nenenzinho mais lindo da mamãe? Falo pra ele, eu faço isso, você não se meta besta. Eu apareço de pijama pra te pegar em festa de amigo e danço em cima da mesa. Então ele fica... É educação tradicional, né? Educação... É isso. Você está fazendo canal com o Cláudio Manuel ainda? Eu tenho o meu canal do YouTube, né? Que eu estou colocando lá no meu canal de YouTube, eu dou as dicas de cidadania digital. Dicas para as pessoas, como é que elas se viram, isso e aquilo. Eu tenho a minha coluna da Gazeta do Povo, que é diária. E aí, toda segunda-feira no meu canal tem um programa de entrevistas que chama Deboche. E toda quarta-feira tem o Zoeira Sem Partido, que somos eu, Cláudio Manuel, Joselito Miller e o Thiago de Souza, que é o cara dos marcheiros, que fez a música do Japonês da Federal. Aham.
Então, aí, toda quarta-feira, 8 da noite, a gente debate os temas da semana. E eles falam de cu, cara. Todo o programa, eles se metem a debater cu. Se falar cu no começo do programa, o assunto do programa vai ser cu até o fim. Já era. E como fazer hoje em dia? Explica para um comediante como fazer hoje em dia para você poder brincar com o governo que está aí e as pessoas não te encherem o saco. Não tem jeito. Primeiro, assim, que governo? Eu digo porque você, mais do que ninguém, está de prova. Que eu passei alguns anos da minha vida sacaneando o companheiro, né? Fiz lá o... Ô, gente, porque assim, o humor consiste em quê? Em zoar quem tá no poder. Vai zoar isso. quem? Quem perdeu a eleição? É isso. Porque o povo fala assim, tem que zoar o Bolsonaro, mas também tem que zoar o Lula. Eu falo assim, não, não tem. Quem que é o presidente? É o Lula? Não, nós vamos ter que zoar o Bolsonaro mesmo. Enquanto ele for presidente, é ele. A hora que tiver outro presidente, nós vamos zoar o outro presidente. Por exemplo, um presidente que eu gostava era o Temer, porque podia zoar. Ninguém ligava. Não, ninguém ligava zoando o Temer. É isso. Henrique ligava mais ou menos, Lula ligava mais ou menos, Dilma um pouco mais que Lula, mas também mais ou menos. Agora, esses alecrim dourado, cara, essas bailarininhas de 5 anos de idade, eu não aguento. É tudo de cristal, é tudo de açúcar. Eu E, nunca vi de, e detalhe que é uma pessoa que falou assim, não, se o nosso mito ganhar, ele vai acabar com o mimimi, vai poder fazer piada à vontade. E não pode. Não, vai acabar com o mimimi porque vai monopolizar o mimimi. Entendeu? Acabou o mimimi por quê? Porque eles pegaram todo o mimimi para eles. Impressionante, cara. Eu nunca vi homem tão chorão, cara, na minha vida. É que eu sou uma pessoa antiga. Então, assim, essa coisa de homem também chora, Pablo da Rocha, né? Ou nem no Pablo da Rocha o homem chora, gente. Eu não entendo esse bando de homem chorão. Nunca vi um negócio desse. Mas é lá a dinâmica deles de formação de grupo, fala Sim. qualquer coisa. Mas assim, que remédio que tem? Vai fazer e eles continuam gritando. As flores continuam gritando. Eu costumo chamar esse movimento de bancada da perseguida. Eles são as perseguidas, né? Eles se sentem as perseguidas. Você faz uma piada e fala, ai, mas como é perseguida esse presidente? Não é que assim, ele é o presidente. Se trocar ele, não sei, qualquer pessoa fofinha, por um ursinho carinhoso, por um pônei, por uma nuvem que cospe cookies, nós vamos lá. E agora o que eu mais ouço é, poxa, Rec, eu não vejo você zoando o Lula. Eu falo, cara, tá no YouTube, procura lá, tem lá Lula só para baixinhos, Super Fantástico, com a Dilma cantando com o Lula e com a Aécio, enfim, que até você colocou Eu no não vejo ar. você zoando Lula. Aí eu falo, gente, volta no oftalmo. É isso. Volta nesse oftalmo agora, se você não está vendo. Ou então vamos trazer uma Bíblia aqui, um copo d'água. Você não está vendo mesmo. Quer dizer, as pessoas são muito cara de pau, vai. As pessoas são muito cara de pau. E essa simetria não tem. Você zoa quem está no poder. Por exemplo, eu sou de São Paulo, nós temos que zoar quem? Nós vamos zoar o Lula, nós vamos zoar o Dória, nós vamos zoar o Bruno Covas. Justamente e injustamente também. Exato. Porque é o ônus da função da pessoa. Sim. O humorista, ele zoa o poderoso. Ele vai zoar quem? O coitado que tá pedindo esmola? Aí vai zoar? É isso. É como diria o poeta, né? Tudo tem seu bônus e seu ânus. Então, a gente precisa zoar quem tá lá, cara. Pelo amor de Deus. Madeleine, o papo acabou. Ai, foi super bom. Você Obrigada. curtiu? Eu curti. Curti Mas, mesmo. mas antes de acabar, esse podcast aqui se chama Aquele Cara Podcast, por causa de mim, enfim. Porque eu sou o dono, e aqui eu posso dar o nome que eu quiser. E eu queria saber de você, quem é aquele cara pra você? Aquele cara que te inspira, aquele cara... Enfim, quem é aquele cara pra você? Ai, gente, eu vou falar uma coisa tão piegas, mas é verdade. Aquele cara pra mim é Jesus. Eu sou uma pessoa que é movida à fé. Desde muito pequena. Eu sempre tive... Eu tive períodos da minha vida mais religiosos de estar ligada à igreja e menos.
Mas, assim, eu tenho muita fé em Jesus. E me guio muito por isso. E não sei explicar para as pessoas por que isso é bom, porque para mim funciona, quando eu nasci já estava lá, e para mim é o cara. E a gente, enfim, tem na humanidade, enfim, trocentas pessoas muito maravilhosas que fazem coisas maravilhosas todos os dias, mesmo tendo todos os defeitos humanos que todos nós temos. Então, assim, quando eu vejo quem é o cara, eu falo, mano, o cara é aquele cara. É isso. Madeleine, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, pela sua... Enfim, pelas suas palavras aqui no podcast. Obrigado mesmo. Curti muito. Ai, valeu, gente. Obrigada. Me procurem na internet, sempre Madeleine Lasco, que escreve L-A-C-S-K-O, tá, gente? É difícil. É isso. Valeu, um beijo. Fica bem, se cuida. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, esse é mais um episódio do Aquele Cara Podcast. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Gostou? Então, ó, curte a gente, tá no YouTube, compartilha nosso programa por aí. Estamos sempre aqui no YouTube, aqui no Spotify, aqui no Deezer. Esse aqui é onde a gente estiver e você estiver nos ouvindo, certo? Então compartilha a gente aí, me segue no Instagram, @aquelecaratv, e eu te espero no próximo episódio, ok? Não fura comigo. Beijo pai, beijo mãe, até mais.